Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 96, com o tema Justamente por Isso. Eu sou Márcia Alexandra Borges e farei o estudo com vocês. Vamos ao capítulo. Justamente por isso. Em primeira carta de João, nós vamos ter este trecho, no capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Emmanuel explica da seguinte maneira esse pequeno trecho. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista. Pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem, comumente, velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre a fim de extrair conceituação mais responsável referentemente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Estamos aqui num capítulo que fala sobre esse intercâmbio entre os mortos e os vivos. Na doutrina espírita, nós costumamos ter um dos princípios doutrinários como a comunicabilidade com os espíritos. Essa comunicabilidade com os espíritos nos é permitida através da mediunidade, que é esse potencial orgânico que muitos de nós possuem de enxergar o mundo espiritual, de ouvir o mundo espiritual, de trazer mensagens desse mundo, ver futuro, ouvir coisas do futuro. Então tem uma gama de mediunidades inerente a cada pessoa para que nós tenhamos a comprovação desse mundo invisível, alheio à nossa vontade e que é o primordial, é o mundo primeiro que nós habitamos. Porque primeiramente somos criados como espíritos para depois habitarmos corpos. Os corpos são necessários para vivermos a vida material,
a fim de progredirmos, conhecendo todas as possibilidades e dimensões da vida. Quando desencarnamos, isto é, perdemos esse corpo, nós, como espíritos que somos, continuamos a viver, guardando tudo aquilo que já estava em nosso coração. Guardamos as felicidades, as alegrias, os amores, mas guardamos também as mágoas, as tristezas, os dissabores. Até rimou. Mas, se esse mundo espiritual existe, por que não teria interação com o mundo material? Por que não seria possível que espíritos que já galgaram os degraus da evolução, que já conhecem o processo e podem dar diretrizes para nós que aqui estamos, não poderiam fazê-lo? Quando Jesus veio, Jesus falou mais desta vida espiritual do que propriamente da vida material. Ele dizia: meu reino não é deste mundo. Quando eu voltar ao meu mundo, quando eu voltar ao Pai. Então ele estava sempre nos ensinando a trilhar o caminho para, ao voltarmos ao mundo espiritual, nós tivéssemos condições de voltarmos em situação melhor. Pois é. E aqui João é muito claro. Ele coloca que, na verdade, não são novas verdades que os nossos irmãos desencarnados nos trazem. Eles estão relembrando a todos nós que aqui estamos a revelação trazida, isso sim, por Jesus. Eles estão rememorando aquilo que nós estamos esquecendo, o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que é belo, tudo isso para que nós, em nossa conduta, nós consigamos viver melhor e encontrar na espiritualidade o melhor das nossas possibilidades. A nossa evolução vai depender de nós aprendermos com Jesus e rememorarmos com as lições que os Espíritos nos trazem. Emmanuel também nos lembra que essas verdades relembradas pelos Espíritos, esse intercâmbio, essa interação não é exclusiva da doutrina espírita. Não foi Allan Kardec que inventou. Isso já existia de milhares de anos atrás. Então, nós já recebemos comunicações de nossos antepassados, de espíritos que nos orientam de alta esfera espiritual há muito tempo. Nós já temos essa interação catalogada, registrada em muitos livros da antiguidade que existem até hoje. A própria Bíblia é recheada de situações de espíritos que vêm trazer sua comunicação, suas revelações, como muitas igrejas falam, são revelações vindas de Deus. Revelações do mundo espiritual que Deus permite que sejam trazidas até nós. Então, esse intercâmbio não vem nos dizer de alguma coisa milagrosa, não vem nos dizer de alguma coisa extraordinária e nem de uma coisa espetaculosa. Eles vêm nos dizer coisas que são para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Essa é a divina finalidade do novo concerto. Nós sabemos que somos espíritos a caminho para a evolução.
Nós não podemos ter grandes revelações de uma hora para outra. Então foi necessário que Moisés trouxesse a primeira revelação através dos 10 mandamentos, que são basilares até hoje. Depois veio Jesus, que levantou o véu desse mundo espiritual, do seu reino, do seu mundo, aonde ele coloca o Pai como um Pai amoroso que nos dá condições de crescermos, de evoluirmos, de aprendermos para nos tornar homens melhores. Nos deu receitas, muitas receitas. E então, há 160 anos, um pouco mais, nós tivemos o advento da doutrina espírita, onde os espíritos dos mortos vieram nos relembrar tudo isso que estava esquecido, que ficou para trás, diante das armadilhas da vida, das armadilhas dos egos, de quem tinha poder. Então, todo esse processo de mediunidade, que lá na Bíblia chama-se Pentecostes, foi para todos os povos, foi para todas as crenças, foi para todos os momentos. Mas hoje, isto está se propagando de uma maneira mais voluptuosa, volumosa, e nós vemos quantas pessoas com a mediunidade ostensiva, não sabendo muitas vezes o que fazer, a quem procurar, como fazer desses seus dons um instrumento de amor. Fica o convite para que todas as pessoas que tenham curiosidade sobre o mundo dos mortos, sobre o mundo espiritual e sua relação conosco neste mundo material, para que participem das palestras doutrinárias nos centros espíritas, nos canais do YouTube, nos canais das casas espíritas, dos palestrantes espíritas que acontecem no YouTube, nos meios virtuais, nas web rádios, como a divulgar.net, que traz informações importantes para compreendermos essa interação e para que possamos fazer o autoconhecimento, o autodescobrimento de nossas necessidades, de nossas potencialidades, de nossas tarefas frente a Jesus, com o grandioso instrumento de amor que é a mediunidade. Não tenham medo, não se creiam pessoas diferentes ou mesmo que tenham isso por algum tipo de punição. A mediunidade é santa oportunidade de reconstrução, de refazimento, de libertação e de iluminação de si mesmo e daqueles que podem se servir desse instrumento de amor. E então, Emmanuel termina esse capítulo com a pergunta de João: a comunicação entre mortos e vivos é porque os homens ignoram a verdade? Não! A verdade já foi colocada por Jesus. A verdade já foi trazida por ele. Mas o que nos falta é essa vontade firme de seguir Jesus, de decidirmos por fazer como ele fez, o seu exemplo, a sua vivência, trazer para o nosso cotidiano. Assim, nós encontraremos a felicidade, a liberdade de pensamento, de sentimento e de ações que nós precisamos quando procuramos fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem, e certamente a verdade que está em Jesus, que está nas suas palavras, nos seus ensinamentos, na sua vivência. Muito obrigada, meus irmãos. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net.
Amanhã estudaremos o capítulo 97. Paz para todos.